Gente querida, tudo bem com você? Sou Pietro Vignola, astrólogo, tarólogo, constelador familiar e dando sequência aos nossos vídeos sobre a constelação familiar e o seriado do Chaves. O que o seriado do Chaves tem a ver com a constelação familiar? O que o seriado tem a nos ensinar? O que a gente pode aprender com esse seriado que alegrou a nossa infância, alegra a infância das crianças e traz. Quando a gente começa a olhar para a constelação familiar, para os movimentos sistêmicos, nós percebemos a constelação familiar em tudo, nos filmes, nas séries, no nosso dia a dia e dentro do seriado do Chaves também. Eu já gravei um vídeo falando sobre o Chaves, o personagem do Chaves, falei sobre o Kiko e também sobre o Seu Madruga. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Dona Florinda. O que a Dona Florinda tem a ver, o que nós podemos aprender com ela referente à constelação familiar. Você pode perceber que dentro do seriado, a Dona Florinda, ela é viúva, né, e ela cria o Kiko sozinha. Dentro da constelação familiar, nós percebemos que ela é uma mãe super protetora, aquela mãe que protege, aquela mãe que defende, mas ao mesmo tempo ela torna o filho dela, o Kiko, o filhinho da mamãe. Eu já gravei um vídeo sobre o Kiko, o filhinho da mamãe. Procura aqui no YouTube, na minha página no Facebook também, porque está à disposição de todos. Então, olhando para a Dona Florinda, ela ficou viúva, né, do Frederico, né, que era o marido dela, e depois desse episódio, ela se viu sozinha, ela e o Kiko. É natural uma mãe, quando fica sozinha, uma mãe solteira ou acaba ficando viúva, né, proteger o filho, né, dar a vida pelo filho, procurar defender. Isso é totalmente normal e comum, né? A gente observa. Mas essa super proteção, esse super cuidado acaba atrapalhando também na própria criação e no desempenho, nesse caso do filho homem. Aonde o que a gente pode perceber? Que a Dona Florinda, inconscientemente, pode estar colocando o Kiko como marido dela. Nós observamos o relacionamento dela com o professor Girafales, né? Porém, nós vemos que esse relacionamento ele não sai da mesma tecla. A xícara de café, a visita, o buquê de rosas, não sai disso. Por que talvez não tenha saído disso? Porque inconscientemente a Dona Florinda está casada com o Kiko. Inconscientemente, tá? Isso é um processo que nós percebemos. Muitas vezes a mãe olhando para o filho não como filho, como marido, como pai. Então, faltando a presença do esposo do Frederico, ela coloca essa responsabilidade em cima do filho, que tem o mesmo nome do marido que faleceu. Então, Frederico também, o Kiko. Observando isso, nós percebemos que ela não flui dentro desse relacionamento com o professor Girafales, mas também não permite que o Kiko cresça, não permite que o Kiko se defenda. Em qualquer momento que o Kiko está em perigo ou que ela percebe que machucaram ele, ela não deixa ele se defender, não permite que ele tome uma postura de crescimento. Ela simplesmente se coloca na frente e vai lá, bate no Seu Madruga, briga com o Chaves, briga com as outras pessoas para defender o filho. Então, esse fato da Dona Florinda defender de forma constante o filho impede ele também de tomar uma posição e crescer para a vida. Por mais que o personagem ali é uma criança, é na infância que as personalidades começam a serem moldadas. Como que o Kiko vai crescer tendo uma mãe super protetora? Será que lá na frente, né, ele trabalhando, ele no dia a dia dele, vai sim conseguir lidar com as adversidades ou vai buscar a mãe, vai buscar essa dependência e a mãe acaba defendendo? Então, o que nós aprendemos com isso? Será que você está sendo como a Dona Florinda? Será que você está protegendo demais o teu filho? Mas você pode me perguntar, tá, meu filho tem 1 ano, tem 2 anos, tem 5, tem 6, tem 10, tudo bem, tá? Mas mesmo nesse período,
procure soltar, procure dar liberdade para ele, ensine ele a se defender, ensine ele a crescer para a vida e não deixe ele apenas preso embaixo da tua saia, não deixe ele preso a essas circunstâncias, porque nós vemos que a personalidade da criança, as feridas da criança, elas acabam aflorando na vida adulta. E a gente vê muitas vezes homens dependentes das esposas, dependente das mães, dependente de mulheres. Por quê? Porque a mãe fazia de tudo. E aí, dentro desse processo sistêmico, o filho não se libertando da mãe, ele busca uma esposa igual, ele busca uma colega de trabalho igual, uma chefe igual. Por isso, então, o fato da mãe também soltar, deixar o filho crescer. E, ao mesmo tempo, é a mãe que permite que o filho vá em direção ao pai. Porém, olhando para o Chaves novamente, nós vemos apenas um episódio que eu me recorde, que ela fala do Frederico, que ele morreu, né, no mar, mas dentro disso a gente não vê ela falando para o Kiko que o Frederico é o pai dele. Em alguns momentos, talvez vários momentos, ela coloca o professor Girafales como o pai do Kiko. E o Kiko chama ele muitas vezes de paizinho, né, o meu pai, o papi, né, que ele diz. Então, inconscientemente também, ela permite que uma outra pessoa tome o lugar do Frederico, do pai do Kiko, tirando a força do próprio filho. O filho aprende a ser homem com o pai, aprende a ser homem com outros homens. Mas, se ele não tem essa força paterna para a vida dele, ele acaba buscando em outras pessoas. Mas ela precisa fazer esse movimento, a mãe precisa fazer esse movimento de dizer, ó, o teu filho, você é filho do Frederico, o teu pai é o Frederico, o professor Girafales não é teu pai, né? Então, em nenhum momento ela deixa claro isso. Alguns momentos da série a gente vê que ela deseja muito que ele assuma esse papel de paternidade, né? Então é muito interessante nós observarmos se você que é mãe está permitindo que o seu filho vá na direção do pai. Seja o pai já encarnado, seja que o pai já esteja desencarnado, é fazer com que o filho perceba, olha, se eu estou num relacionamento com uma outra pessoa, esse fulano, o professor Girafales, não é o teu pai é o Frederico. Honra o seu pai, trata bem o professor, né? Fazer essa separação também do professor do relacionamento da mãe, certo? Procurar evitar. Por quê? Porque ele sendo filho da namorada, entre aspas, do professor, ele tem privilégios na escola. E também essa separação precisa ocorrer. E é a mãe que vai trazer esse limite tanto para o relacionamento como dando limite para o filho. Então é muito interessante observar o comportamento da dona Florinda perante também o seu Madruga. Por quê? Ela vai lá bater nele, ela xinga ele, esse conflito, um conflito com o masculino. Então a gente olha até alguns episódios que ela tá braba e vai bater no seu Madruga, ela enxerga o professor Girafales e a raiva passa. Né? Tem até um episódio que ela tá triste porque o Kiko mentiu para ela e aí ela diz, não poderei sorrir de novo. Ela olha para o professor e sorri. Então, essa raiva que ela tem do seu Madruga, inconscientemente também é uma raiva que ela tem do próprio pai, bem como do marido que faleceu. Inconscientemente, tudo isso, a gente olha na constelação. O que seria essa raiva? Você me deixou sozinha, você me abandonou. Esse fato aconteceu pela morte, mas inconscientemente o cérebro, a energia, fica com raiva. Por quê? Você me abandonou, agora eu tenho um filho para criar sozinha. Por mais que venha o dinheiro da pensão, receba esses valores, não tem mais a presença ali. E isso cria-se uma raiva, e ela desconta essa raiva no seu Madruga, brigando com ele. Então, briga com o masculino. O seu Madruga se tornou uma figura em que ela sente a raiva por não ter a presença do pai do Kiko, por ele ter falecido. E essa raiva também se refere ao pai dela. Porque em nenhum momento da série mostra o avô do Kiko. Ela não comenta em nenhum momento do pai dela.
tá? Aí você me diz, é um seriado, tá tudo bem, mas a gente vai observando isso com um olhar sistêmico da constelação. Então essa raiva aflora diante dos conflitos dela com o masculino dela, que toda mulher tem, o masculino e feminino, e o homem também tem o seu feminino e seu masculino. Então os conflitos com o pai, bem como também do marido que faleceu. Então é muito interessante nós observarmos esses movimentos sistêmicos dentro de tudo que a gente vai observando. Então preste atenção, você que é mãe, você que é mulher, se você não está agindo como a dona Florinda. Super protetora, não entregando esse caminho para o filho de crescimento, não permitindo que ele cresça, ou bem como deixando essa raiva aflorar pelos homens. É momento de você olhar para o seu pai, olhar para o seu avô. Essa raiva vem dos homens da família. Então você acaba descontando muitas vezes no marido, muitas vezes até no próprio filho, ou em outros homens, no chefe, no colega de trabalho. Então perceba isso e olhe com amor para a constelação familiar, porque ela pode te ajudar a equilibrar a tua vida, equilibrar o teu campo familiar e você se tornar uma pessoa próspera, alegre e aí sim ter harmonia no teu campo em todas as áreas. Fica, né, esse vídeo como uma inspiração, uma sugestão para que você também procure observar esse comportamento da dona Florinda olhando para a constelação familiar. Te desejo um lindo e maravilhoso dia repleto de coisas boas. E no próximo vídeo a gente dá sequência a essa série falando sobre constelação familiar e falando sobre os personagens do Chaves. Um grande abraço para você e te peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você me siga lá no YouTube, me siga na minha página no Facebook, YouTube Pietro Vignola, Facebook Pietro Vignola Terapias, no Instagram @Pietro Vignola. Me siga nas redes sociais e é um prazer ter você aqui acompanhando essa série de vídeos. Um forte abraço, muita luz para você e até o próximo vídeo.